Pessoal, como eu havia falado, na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão, tá? Para preparar vocês para a prova de sexta-feira que vem, certo? Então, hoje a gente vai recapitular aquilo que a gente viu no curso até agora e que vai cair na nossa prova. Então, basicamente, vamos ficar nisso hoje. E aí, no final da aula, vocês devem resolver o desafio da aula, tá? Que já está na plataforma. Eu vou verificar, de acordo com o tempo que a gente gastar para terminar essa revisão, de repente eu faço o desafio com vocês, tá? Para já preparar vocês já para como que vai ser a nossa prova. Certinho? Então, bora lá. Começando aqui pela primeira aula, tá? A aula relativa à introdução à administração financeira, unidade 1. Eu vou passar bem rápido mesmo, tá? Aquilo que não foi importante eu vou pular. Tentar ganhar o máximo de tempo possível. Deixa eu ver se a projeção está correta aqui. Acho que agora aí está aparecendo para vocês os slides, né? Então, primeira unidade 1, introdução à administração financeira. A gente falou sobre as abordagens, né? Basicamente existiam três. A abordagem tradicional, que o foco era nas operações descontínuas, então era aqueles fatores, aqueles eventos disruptivos que aconteciam no mercado, e era isso que o pessoal dava maior significância na administração financeira. Depois a gente chegou na abordagem administrativa, que na verdade a administração financeira seria uma rotina, então seria desenvolvida diariamente nas empresas, tá? E a abordagem econômica que teria mais foco nessa combinação das teorias de finanças com as teorias econômicas, tá? Tá, pessoal, esse slide aqui é importante, é bacana vocês saberem do que ele trata, porque isso aqui vai ser cobrado na prova, tá? Então, sobre moderna teoria de finanças. Eu expliquei para vocês que a moderna teoria de finanças, ela inicia basicamente a partir de dois estudos. Um foi desenvolvido pelo Markowitz, tá? Henry Markowitz. O outro foi pelo Franco Modigliani e pelo Merton Miller, tá? Em 1958. Cada um numa temática diferente, mas são assim artigos que eles são divisores de água no que tange a teoria de finanças. Tá? Primeiro, o Markowitz, com a teoria do portfólio, ele basicamente desenvolveu um estudo para explicar que as empresas elas não devem investir tudo numa única opção de investimento. Tá? Elas devem diversificar os seus investimentos, tendo em vista reduzir o risco. Tá? Então, o que a empresa vai fazer, tendo em vista alcançar o maior retorno possível, ela vai tentar mitigar esse risco por meio da teoria do portfólio. Então, ela vai tentar montar uma carteira de ativos que reduza o risco dela e que lhe proporcione o melhor retorno possível. O que o Markowitz fala também no estudo dele? Ele fala que, muito embora essa teoria ela seja muito bacana porque ela reduz o risco, ela não proporciona para o acionista, ou para o investidor, perdão, o melhor retorno possível. Por quê? Porque à medida que ele reduz o risco, ele reduz também o retorno, tá? Porque em finanças é aquela máxima que a gente já falou, quanto maior o risco, maior o retorno, certo? Então, sempre ponderando risco e retorno, o administrador financeiro vai tomar suas decisões. E acerca dos ativos, os ativos que têm o maior risco sempre vão proporcionar o maior rendimento, tá? Maior retorno. Continuando. E aí que é interessante. Ele fala também que o que acontece. Se você, mesmo que monte uma carteira de ativos e você tente mitigar ao máximo o risco, é impossível mitigar o risco totalmente, tá, pessoal? Não existe como fazer isso. O que ele vai tentar fazer é mitigar o máximo possível, mas nunca vai ter um risco zero, tá? Todo investimento vai ter algum risco, tá? Agora, esse risco vai de uma maior a uma menor escala, mas zero é impossível, tá? Então, sempre vai haver algum risco em todo o investimento, tá? Mesmo que você monte uma carteira o mais diversificada possível, ainda assim haverá risco, tá? Continuando aqui, no estudo do Modigliani e do Miller, tá? No estudo do Modigliani e do Miller, acho que alguém está com o microfone aberto.
os estudos do Modigliani e do Miller, eles identificaram o seguinte, que a estrutura de capital da empresa, ela não influencia o preço da firma, tá? O que é isso? Não importa o quanto que a empresa adota de capital próprio e de capital de terceiros. Por exemplo, ela pode trabalhar 100% com capital próprio ou 100% com capital de terceiros. Isso não vai influenciar no valor que os investidores vão dar para um título, para uma ação daquela empresa, tá? Foi isso que foi identificado pelo Modigliani e o Miller, isso partindo do pressuposto de um mercado de eficiência perfeita, tá? Então, sempre resguardando as devidas proporções, tá? Que ele levou em consideração que o mercado é perfeito. A gente sabe que não é bem assim na prática, tá? Às vezes acontece o quê? Um delay, acontece alguma situação fática que faz com que o mercado ele não absorva as informações de forma imediata, tá? Então, isso aí vai causar falhas de mercado, e essas falhas de mercado, elas existem constantemente, principalmente nos mercados menos desenvolvidos como o nosso, tá? Então, beleza. O que é a estrutura de capital? Que é importante. A estrutura de capital é o lado direito do balanço patrimonial, tá? Então, quando o administrador financeiro ele vai determinar, né, a estrutura de capital, basicamente ele vai definir quanto vai ser a proporção de capital próprio e a proporção de capital de terceiros. Essa proporção entre capital próprio e capital de terceiros é o que a gente denomina de estrutura de capital, certo? Então, guardem isso em mente. A estrutura de capital é a combinação de capital próprio e de capital de terceiros que é utilizado pela empresa. Isso que é a estrutura de capital. Vamos continuar. Então, enfim, o que é finanças? Bom, finanças é definido lá pelo Gishman como a arte e a ciência de administrar o dinheiro, tá? Basicamente, as finanças corporativas elas podem ser descritas como o estudo das decisões que toda empresa tem que tomar, né, de acordo com o Damodaran. Então, a administração financeira vai ser um campo de estudo teórico e prático que o objetivo é essencialmente assegurar um melhor e mais eficiente processo empresarial de captação e alocação de recursos, tá? Então, captação de recursos, financiamento. Alocação de recursos, investimento. Então, basicamente, eu lembro que eu falei para vocês na primeira aula, eu ficaria feliz que se vocês saíssem de sala sabendo quais são as duas decisões importantes que o administrador financeiro tem que tomar, que são decisões de investimento e decisões de financiamento. Investimento, novamente, são as aplicações, e o lado da captação de recursos, né, o financiamento. Tá? Então, e esse financiamento, lógico, pode ser de capital próprio ou de capital de terceiros. Essa proporção, novamente, eu repiso, se chama estrutura de capital. Vamos lá. Administração financeira, o escopo de atuação. Bom, qual que é a função do administrador financeiro, né, pessoal? A função do administrador financeiro é associado a um alto executivo da empresa, né, como vice-presidente de finanças ou um diretor financeiro, tá? Tem até a sigla em inglês, né, CFO, né, para designar esse profissional, tá? Que trabalha ali já diretamente relacionado com o CEO, tá? Ele vai ser subordinado diretamente ao CEO, geralmente, tá? É importante diferenciar duas carreiras, tá? Que é a de controller e a de tesoureiro. O controller, ele vai tratar mais da questão contábil, tá? Ele vai estar mais envolvido com questões contábeis, tá? De custos, pagamento de impostos, atendimento à legislação fiscal, administração de sistemas de informações contábeis. Basicamente, o controller ele vai estar mais relacionado com regime de competência e com contabilidade. Enquanto que o tesoureiro ele vai estar mais relacionado com regime de caixa e vai estar mais relacionado também com um gerenciamento de caixa, de crédito da empresa, do fluxo de caixa dela em si, tanto das entradas quanto saídas, tá? Então, o tesoureiro é que está mais próximo aí da função de administrador financeiro, tá? O controle já tem uma outra função, tá? E os dois geralmente são subordinados ao administrador financeiro. Alguns organogramas aqui para vocês saberem, tá? Como é que funciona isso. E aí a pergunta, né, principal da aula. Qual é o objetivo da administração financeira? O objetivo da administração financeira seria maximizar os lucros? Se você pensa isso, você está errado, tá? Porque, basicamente, por três motivos. O momento da ocorrência dos retornos, tá? Então, assim, às vezes a empresa lá apurou um lucro na DRE ali, tá? Mas aquele dinheiro ainda não entrou, tá? Aquelas vendas foram feitas, por exemplo, a prazo.
Então, como aquele recurso ainda não entrou, então a ocorrência do retorno ainda não houve, tá? Então, eu posso dizer que lucro seria o objetivo da administração financeira. Os fluxos de caixa para o acionista também, né, não garante, tá? O simples fato da empresa ter apurado o lucro não garante que o acionista vá receber aquele dinheiro, tá? Então, a empresa ela pode adotar outras destinações para aquele lucro que foi oferido naquele exercício, além do risco, tá? Aquilo ali ele não tem zero de risco para o acionista, tá? Que lá pode acontecer alguma operação, pode acontecer alguma transação ali para prejudicar aquele retorno, tá? E ele não pode acabar não oferindo aquele retorno para ele, tá? Então, o real objetivo da administração financeira seria, então, o quê? Maximizar a riqueza dos acionistas. Novamente, o objetivo da administração financeira não é maximizar os lucros. O objetivo da administração financeira é maximizar a riqueza dos acionistas. E como é que ela pode fazer isso? Aumentando o preço das ações, tá? Então, a administração financeira, basicamente, o administrador financeiro tem como função tomar decisões sobre investimento e financiamento, buscando maximizar a riqueza do acionista. É isso que o administrador financeiro faz, tá? E para isso você vai levar em consideração os stakeholders, tá? Que são as partes interessadas na empresa, a governança corporativa, tá? Então, devem ser instalados na empresa os mecanismos necessários ao controle do que os administradores estão fazendo, tá? Para poder controlar esse processo de tomada de decisão deles, tá? E justamente nesse contexto entra a questão dos problemas de agência, tá? Porque às vezes o administrador, que é quem controla a empresa, ele não vai tomar decisões que sejam mais benéficas para a empresa, mas sim para ele, tá? Então, nesse conflito de interesses, acaba que muitas vezes ele vai optar pelos interesses dele em detrimento dos interesses corporativos. Então, é importante sempre pensar nisso. Falei, decisões de investimento determinam a combinação e os tipos dos ativos que integrarão o portfólio da empresa. Tá? Então, basicamente é isso. O investimento ele vai escolher os ativos que aquela empresa vai utilizar para poder oferir renda. Tá? Enquanto que as decisões de financiamento, elas vão determinar a combinação e os tipos de financiamento que serão usados na composição da estrutura de capital. Então, aqui o balanço patrimonial, só para exemplificar para vocês, tá? A estrutura aí do balanço patrimonial. Do lado esquerdo, onde a gente tem o ativo, onde são feitas as decisões de investimento. Enquanto que do lado direito, que é o lado do passivo e do patrimônio líquido, é onde são tomadas as decisões de financiamento, de onde vai vir esse recurso. Tá? Basicamente é isso aqui da primeira aula, pessoal. Já vou passar aqui para a nossa aula de número 2, tá? Bem rapidinho assim mesmo. E aí, se alguém tiver dúvida, pode mandar lá no WhatsApp que no intervalo eu já respondo. Beleza, pessoal? O áudio está ok aí? Vocês estão ouvindo bem? Estou falando muito depressa. Qualquer coisa vocês podem mandar aí no chat. Vamos lá. Essa aula aqui, que foi a aula 2, a gente falou sobre o ambiente financeiro nacional. Tranquilo. Aí, no desafio, a gente já aproveita e tira algumas dúvidas também, tá? Desculpa aí a pressa, vou tentar ser um pouco mais devagar. O que eu estou pulando aqui é porque eu não vou cobrar em prova, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, vamos lá. Falar sobre o sistema financeiro nacional é importante, né? Do ambiente financeiro nacional aqui, né, brasileiro. É importante primeiro a gente saber como é que funciona a intermediação financeira. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de agente no mercado financeiro. O agente deficitário e o agente superavitário. Aquele que tem recurso sobrando, ele muitas vezes quer emprestar aquele recurso. Só que para emprestar aquele recurso,
fica muito difícil ele fazer aquilo diretamente. Então, ele precisa de uma instituição financeira para poder fazer essa intermediação, tá? Então, nesse contexto, surge um terceiro agente aí muito importante no sistema financeiro, que são as instituições financeiras. Então, o agente deficitário, ele vai, para poder pegar um empréstimo, ele vai pagar juros para a instituição financeira. E a instituição financeira, por sua vez, vai pagar juros ao agente superavitário, ou agente poupador, que deixou aquele recurso junto à instituição financeira, tá? Então, é importante o papel dos bancos, né, nesse contexto, porque ele capta o recurso de quem tem, né, empresta para quem não tem, para que essa pessoa possa fazer investimentos, certo? O sistema financeiro nacional ele pode ser compreendido como um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que objetivam realizar a transferência ou alocação dos recursos entre os agentes superavitários e deficitários. Basicamente é para isso que ela serve. O sistema financeiro serve. Ele é um conjunto, tá, de órgãos e instituições, tá, e instrumentos financeiros que vão ter por finalidade transferir recursos daqueles que têm para aqueles que não têm, certo? E, lógico, remunerar aqueles que emprestaram pelo empréstimo, seria um aluguel do dinheiro no tempo, tá? Eles aprenderam bem em matemática financeira. Então, a gente tem dois subsistemas. A gente tem um subsistema normativo, que é composto por instituições que estabelecem diretrizes e supervisionam a forma de atuação das instituições financeiras. Então, esse pessoal, eles vão ficar responsáveis por supervisionar como é que vai ser feito essas operações financeiras, tá? Essas transações financeiras. Então, o subsistema normativo ele vai ser incumbido disso, tá? Ele vai estabelecer normas para como vai funcionar esse jogo de empresta e capta recursos, tá? Vai tanto emitir normas quanto fiscalizar, tá? Vai supervisionar as ações dos players, tá? Do mercado financeiro para verificar se eles estão fazendo tudo de acordo com as normas que são expedidas por eles, tá? Tudo de acordo, em conformidade com o ordenamento jurídico. A gente tem um subsistema de intermediação, que é também chamado de subsistema operativo, tá? E esse aí vai ser composto pelas instituições financeiras, tá? Instituições bancárias e não bancárias, que atuam em operações de intermediação financeira. O que é importante destacar aqui, tá, pessoal? O sistema financeiro nacional, ele é composto tanto por instituições públicas quanto instituições privadas. Geralmente, as instituições que integram o subsistema normativo são públicas, mas as que integram o sistema de intermediação, o subsistema operativo, elas são instituições privadas, tá? São geralmente bancos que vão fazer essas operações financeiras. Então, né, você pode afirmar com certeza, tá, que o sistema financeiro nacional tem tanto agentes públicos quanto agentes privados. Então, a imagem aqui, tá? Uma outra divisão que é feita também, tá? A gente tem a primeira divisão, que a doutrina ela não é uniforme, tá? Nessa divisão entre os subsistemas dentro do sistema financeiro, tá? Então, alguns vão dividir em subsistema normativo e subsistema de intermediação, ou subsistema operativo, tá? E outros vão dividir em 3, tá? O mais comum é esse em 2, mas como tem em 3, eu tenho que falar para vocês. O dividir em 3 vai falar que tem órgãos reguladores, que seriam aqueles que simplesmente mandam, que seriam os conselhos, tá? O Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho de Gestão de Previdência Complementar. Esses seriam órgãos reguladores, eles simplesmente expediriam normas, tá, acerca do funcionamento do sistema financeiro. Enquanto que as entidades supervisoras seriam incumbidas, além de emitir normas, algumas normas complementares às normas que são expedidas pelos conselhos, eles teriam a incumbência ainda de fiscalizar se os agentes financeiros estão obedecendo aquelas normas que foram expedidas, tá? E aí, para baixo, a gente vai ter os operadores em si, tá? Que seriam as instituições financeiras, as bolsas de mercados de futuros, as entidades abertas de previdência complementar, sociedades de capitalização, entidades fechadas de previdência e fundos de pensão. Então, esses seriam os integrantes do subsistema operativo, né? Os operadores. Então, a única diferença, né, entre as duas classificações é essa subdivisão aqui que acontece no subsistema normativo, que divide ele entre reguladores e supervisores. Reguladores é quem regula, quem emite regras. Supervisores, quem supervisiona, tá? Quem fiscaliza.
E aí, só para destacar aqui, pessoal, entidades supervisoras, a gente tem o Bacen, tá? Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Imobiliários, e aí você pode perceber o seguinte, o Banco Central do Brasil faz todo o gerenciamento da política do comitê, do Conselho Monetário Nacional, tá? Que é o órgão mais importante do sistema, do subsistema normativo, é esse daqui, é o Conselho Monetário Nacional. O mais importante do subsistema normativo é o Conselho Monetário Nacional, tá? E aí quem faz a maior parte do serviço que é dado pelo Conselho Monetário Nacional? O Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil cuida da política monetária e financeira aí e cambial, tá? Então é muito importante a política financeira, monetária e cambial. Enquanto que a política do mercado de capitais é feita aí pela Comissão de Valores Imobiliários, tá? Um pouco menor o escopo de atribuições deles, tá? O escopo maior vai ficar a cargo do Banco Central do Brasil, Bacen. Então ele vai fiscalizar os bancos, tá? Vai fiscalizar as instituições financeiras, os intermediários financeiros aí, administradores de recursos terceiros. O importante papel que ele desempenha, né, é o de banco dos bancos, que é porque a reserva compulsória das instituições financeiras vai ficar junto ao Banco Central do Brasil. Então ele faz empréstimo aos demais bancos, tá? Então, e guarda, né, a reserva compulsória, porque o banco ele não pode ficar com todo o recurso em suas próprias mãos ali, né? Eu expliquei em aula, para fazer empréstimos, porque ele tem um efeito multiplicativo de moeda, né? As instituições financeiras bancárias, aquelas que captam depósitos à vista, tá? Então, justamente tendo em vista evitar esse efeito perigoso que é causado por essa multiplicação de moeda, tá? Essa criação de moeda fiduciária, é feito uma limitação, tá? Pelo o Banco Central do Brasil, mediante a fiscalização e a supervisão. E a Comissão de Valores Imobiliários vai fiscalizar as bolsas de valores, mercados futuros e as instituições, tá? As sociedades anônimas que operam na Bolsa de Valores, certo? Professor? Tá. O pessoal tá perguntando com relação... Só um minutinho. O pessoal está perguntando com relação ao desafio. O desafio vai ficar aberto até a semana que vem, no dia da prova. Eu recomendo vocês fazerem antes, porque no dia da prova vocês vão estar corridos, tá? Na verdade, eu recomendo fazer hoje ainda, quem conseguir fazer hoje, tá? Porque vai estar com a revisão toda fresca na cabeça, então fica mais fácil de resolver. Eu vou tentar resolver com vocês ainda hoje, tá? Eu não sei se vai dar tempo. Pode fazer a pergunta. Quem é perguntando, pode perguntar. Tá, eu quero esclarecer uma dúvida. Quanto ao desafio 6, que o senhor falou que muita gente não tinha entregado, eu quero tirar a dúvida. É aquele de 5 questões que era para a gente enviar, não é? Isso, na plataforma. Era só um. Ah, tá. Eu estava pensando que era... Eu pensei que era a unidade 6, mas não, foi aquele que o senhor acrescentou lá, que era para a gente enviar as respostas, 5 questões, não é? Isso, esse mesmo. Que o prazo era até hoje. Isso, até hoje. Eu prorroguei o prazo, que era até dia 1º de maio, só que dia 1º de maio era feriado, eu posterguei até a data de hoje. Então, pessoal, hoje é o último dia para enviar o desafio 1, tá? Então, tá certo. Obrigada. De nada. E outro detalhe. O desafio 1, ele conta como presença, então eu peço para vocês que façam o desafio 1, tá, pessoal? O pessoal da coordenação pediu para fazer o desafio lá. Quem não conseguir fazer o desafio por lá, tem que fazer e me mandar por e-mail, tá? Mas aí tem que justificar porque que não conseguiu fazer pela plataforma. Certo? Mas nesse aí eu tô na dúvida, professor. É o desafio 1 da unidade C. Eu fiquei toda perdida. Na verdade, muita gente que eu tô sabendo que tá perdida, que não entendeu muito bem. É o desafio 1 da unidade 6. É só isso. O desafio 1 da unidade 6. É só entrar na unidade 6 que tá o desafio lá. Eu encaminhei no grupo também o desafio. Aí eu preciso que me mandem o desafio lá pela plataforma. Basta clicar lá na unidade 6 e depois clicar lá no... Isso, é só clicar lá na unidade 6 e depois clicar no desafio 1. Aí vai abrir lá para vocês lá para enviar. Aí é só enviar o arquivo, certo? É só esse que é para entregar hoje. O desafio 2, que vai ser da revisão, é para encaminhar até sexta-feira que vem. Eu recomendo enviar logo, porque ele vai, digamos, de certa forma, ser um simulado para a prova, tá? A prova está nos mesmos moldes desse desafio 2. Então, se você conseguir fazer o desafio 2
com tranquilidade, você pode ficar tranquilo com relação à prova, que você vai sair tranquilo, tá? São 6 questões apenas, eu já coloquei lá, já está até disponível. Vocês têm direito a 2 tentativas, tá? E vale a maior nota que você obter, tá? Vai valer 0,3 na média lá, da N1. Certinho, vou continuar a aula agora, pessoal. Dúvidas aí, vocês mandem no WhatsApp que eu respondo lá. Vamos continuar, então. Então, como eu havia falado, então a Comissão de Valores Mobiliários vai fiscalizar as SAs e as bolsas de mercado e mercadorias futuras. Tá? Bolsa de valores e mercadorias futuras, perdão. Seguros privados vai cuidar basicamente de previdência complementar, porque a previdência complementar, a bem da verdade, é um seguro. Tá? As sociedades de capitalização, as sociedades de capitalização, sociedades reguladoras e resseguradoras. Tá? Seguradoras e resseguradoras. Não é reguladoras, é seguradoras. Tá? Então, basicamente, vai cuidar da parte de seguros. Tá? SUSEP, né, vai ser a responsável por fiscalizar essas entidades aqui, tá, de previdência. E de previdência aberta, tá, e de seguros. Tá? Basicamente é isso. Entidade, sociedade aberta de previdência e seguros. Tá? Eu não vou ficar me delongando muito aqui, porque isso aqui não vai ser tão cobrado na prova. Tá? Mas, basicamente, saibam que a SUSEP, tá, Superintendência de Seguros Privados, fiscaliza seguros. Superintendência Nacional de Previdência Complementar vai fiscalizar as entidades fechadas de previdência, também conhecidas como fundos de pensão. É isso que eles fazem, tá? O Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Gestão de Previdência Complementar não são tão explorados em questões, tá? O que é mais cobrado é a parte aqui do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil. Fiquem ligados no que eles fazem, tá? O Conselho Monetário Nacional, o órgão máximo do sistema financeiro nacional, o órgão mais importante, e ele tem funções normativas, ele vai definir as diretrizes da estrutura, tá? Não desempenha função executiva, só manda. Tá? Beleza, e aí, o que faz o Banco Central do Brasil? O Banco Central do Brasil é uma autarquia, tá, vinculada ao Ministério da Economia, que executa as diretrizes do Conselho Monetário Nacional, sendo composto pelo presidente e até 8 diretores. Principal entidade executiva do Conselho Monetário. Ela vai atuar principalmente como organismo fiscalizador no mercado financeiro, gestor do sistema financeiro e executor da política monetária do governo. Então, vai cuidar do mercado financeiro e da política monetária. Então, uma função aí muito relevante. É o órgão que eu acho não, eu tenho certeza, é o órgão que mais atua no mercado financeiro, tá? É esse daqui, sem dúvida, o Banco Central do Brasil, executando a política e as diretrizes que são estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ele vai formular e executar a política monetária de crédito cambial, tá? Ele vai tratar da questão da emissão de moeda, quem define se vai emitir ou não moeda é o Banco Central, tá? Quem emite, de fato, imprime a moeda é a Casa da Moeda, mas quem define se vai imprimir ou não é o Banco Central do Brasil. Ele recebe os depósitos compulsórios, como eu falei, né? Uma parte do capital das instituições financeiras deve ficar retido, tá? Esse depósito compulsório junto ao Banco Central do Brasil, tá? Fiscalização das instituições financeiras e autorizar o seu funcionamento. Então, antes de iniciar suas atividades, qualquer instituição financeira deve ser autorizada pelo Banco Central do Brasil e deve sofrer fiscalizações também pelo Banco Central do Brasil, tá? Vai emitir uma série de normas aí para tratar de como que vai funcionar essas instituições financeiras, como é que vão tratar essas instituições bancárias. Além disso, ele vai administrar o sistema de pagamento brasileiro, tá? Então, a Selic, principalmente, né? Tá no âmbito do escopo aí do Banco Central do Brasil aí por meio do Copom, tá? Do Conselho de Política Monetária. E exercer o controle sobre o crédito no mercado. A Comissão de Valores Mobiliários, como eu falei, também é uma autarquia, também vinculada ao Ministério da Economia, e vai tratar basicamente do mercado de valores mobiliários. Basicamente a área de atuação das SAs, tá, pessoal? Para dar continuidade, tá? Eu falei o que era necessário sobre o Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Vai tratar de seguro, é isso. O Conselho Nacional de Seguros Privados, tá? Ele vai, então, tratar de seguros. Aí a imagem de quem que é o ministro da Economia, aí quem que é a superintendente lá da SUSEP, tá? Solange Paiva. Atribuições aqui deles, tá?
Aí o principal órgão subordinado ao Conselho Nacional de Seguros Privados é a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, e ele vai cuidar dessa parte do mercado de seguro, previdência aberta e capitalização. É isso. O Conselho Nacional de Previdência Complementar, ele vai tratar das entidades fechadas de previdência complementar. E aí, subordinado a ele, o órgão mais importante é a Previc, tá? A Superintendência Nacional de Previdência Complementar, Previc. E vai cuidar basicamente dos fundos de pensão. Né? Aí tem algumas instituições especiais, tá? O Banco do Brasil, que não vai se enquadrar em nenhuma daquelas classificações, tá? Nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica Federal, nem o BNDES. Essas instituições, elas não se encaixam naquelas classificações que nós vimos anteriormente. Eles não integram o subsistema normativo nem o subsistema operativo, tá? Eles são instituições ali sui generis, tá? Então, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que atua no incentivo às atividades produtivas, priorizando 3 setores: agropecuária, modernização industrial e comércio exterior. Como eu havia falado para vocês, o Banco do Brasil, ele tem uma atuação muito importante, principalmente no ramo agrícola, tá? Então, geralmente, crédito rural é feito pelo Banco do Brasil, porque ele recebe subsídio governamental para oferecer taxas de juros mais atraentes, tá? Além disso, é o agente financeiro do governo federal, tá? Então, o governo federal geralmente vai fazer algum pagamento, utiliza o Banco do Brasil, tá? E uma importante função dele aqui é a compensação que ele faz dos cheques, tá? Dos outros bancos. BNDES, tá? É uma empresa pública, tá? Não é um banco de desenvolvimento, mas sim uma empresa pública federal, como eu tratei com vocês. Vai estar subordinado ao Ministério da Economia também agora, tá? E basicamente é financiar o crédito de longo prazo, tá? É financiamento no desenvolvimento e nos empreendimentos privados aí de interesse público e social, tá? É isso que o BNDES faz. Caixa Econômica Federal, empresa pública federal também, tá? E o ponto forte da Caixa, né, é a questão do crédito imobiliário, tá? Ele recebe subsídio governamental e gerencia a questão do Minha Casa Minha Vida, tá? Então, é importante por conta disso, tá? Caixa Econômica Federal. E aqui a gente tem as várias classificações das instituições financeiras, não vou entrar em detalhes aqui, tá? A gente tem bancos comerciais, bancos múltiplos, agências de fomento, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem dar uma lida aí mais aprofundada, mas aqui eu não vou cobrar em prova, tá? Classificação dos ativos financeiros. Outro que é importante, falar sobre ações, tá, pessoal? Ação é um valor imobiliário, tá? Representativo de uma parcela ou fração do capital social de uma sociedade, com prazo de emissão indeterminado e negociável no mercado. Pode ser ordinária ou preferencial. Ordinária, ela vai proporcionar ao titular o direito de voto, tá? Nas assembleias. Enquanto que as preferenciais não possuem direito de voto, mas, em contrapartida, elas vão oferecer algumas vantagens e privilégios. É isso. Basta saber isso. Ordinária, geralmente tem direito a voto. Preferencial, não tem direito a voto. A gente tem a nominativa, tá? A nominativa apresenta uma cautela cuja movimentação exige a entrega para a verbação no livro próprio da sociedade. Isso aqui está entrando em desuso, tá? Geralmente o que a gente usa mais hoje é a escritural. Então não vai ter essa emissão dessa cautela, que seria um documento, tá? Registrado lá no livro da empresa, porque isso já é feito eletronicamente. Antigamente era feito no modal físico, tá? E aí justamente por ser feito por via física, né, era necessário fazer essa cautela, emitir esse documento. Hoje, geralmente, não existe isso porque é feito tudo eletronicamente. Então, o livro é eletrônico, tudo via sistema. Então, basicamente, o que a gente utiliza mais hoje são ações escriturais. A gente tem também as ações... Por que as ações... por que as ações são interessantes? As ações... Que tipo de retorno ela proporciona ao acionista? Bom, ela permite participação no lucro, e essa participação no lucro pode se dar de duas formas, via dividendos, tá? A empresa oferiu o lucro no exercício, ela vai ter que repartir esse valor a título de dividendos, tá? Então, o dividendo seria essa remuneração, né, que é dada aos titulares das ações das empresas, tá?
E também você tem a outra opção, que é o juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, como eu falei para vocês, é interessante, tendo em vista o benefício fiscal que é dado para a entidade, para a empresa. Tá? É mais interessante para a empresa. Dividendos é mais interessante para o acionista, porque o acionista não vai pagar imposto de renda lá, porque tem aquela dedução lá de que a empresa já pagou, e aí para não cobrar de novo, não cobra do acionista. Tá? Nos outros países do mundo não tem isso, é só Brasil, mais um país que eu não me recordo agora, que tem essa política. Nos outros lugares, geralmente, é tributado. Tá? Então, tem essa particularidade. Então, aqui é interessante tratar disso. Tá? Dividendos, o que o acionista vai receber quando a empresa ofere lucro, dividendos ou juros sobre capital próprio. Geralmente, dividendos. Tá? Além disso, vai ter também direito de subscrição. Tá? Se a empresa resolver aumentar o número de ações, ele tem direito a comprar antes. E o ágio pela valorização do título, que é isso. Se o valor do título aumentar no mercado, a empresa ganha. Tá? Perdão, o acionista vai ganhar com aquilo. Tá? Ele pode vender aquilo no mercado, ele comprou mais barato, ou valorização do título, ele vende mais caro. Esse lucro aí, dessa diferença, né, pelo quanto comprou, pelo quanto vendeu, é lucro também para o acionista. Então, pessoal, dessa aula aqui é isso também, tá? Só isso.